Kuroro quer aumentar os níveis do Segredo do Bandido e para isso tem que roubar tesouros nacionais do Império Kakin. Mas o que exatamente são esses tesouros e o que cada um faz? Qual o poder final Kuroro vai conseguir? Imortalidade? Uma besta guardianei? Os níveis de uma calamidade? Eu tenho as respostas e elas vão te surpreender. Quer saber tudo sobre o maior roubo de Kuroro Lucifer? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fusari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Hoje a gente vai falar sobre os 3 tesouros nacionais de Kakin que o Kuroro quer roubar e ele quer evoluir a sua habilidade pra conseguir matar o Hisoka. E assim, se ele conseguir, ele vai deixar a habilidade do Segredo do Bandido mais quebrada do que já é. Porém, esses tesouros aí não são brincadeira não. Pra mim tem nível de periculosidade da Sonata das Trevas. Lembra dela? A Sonata que deformou o corpo da Melody, que matou seu amigo e ela só escutou uma das partituras. Tem esse mesmo nível de periculosidade e o Kuroro vai mexer em um baita de um vespeiro. Assiste até o final desse vídeo aqui porque tá muito interessante, muita informação legal sobre toda a Guerra de Sucessão, o próximo poder do Kuroro e o que vai acontecer ao final do arco. Se você é novo no canal, como diz o Toguro, vai na maciota. Chegou no final, gostou? Peço pra você escrever. Agora se você já é um caçador, nível Kuroro... Não, Kuroro não é caçador, né? Ele não tirou a licença. Se você é um caçador, nível Hisoka, que provoca o Kuroro, deixa o dedão no like para dar força pra esse vídeo. E agora com vocês, tudo sobre o maior roubo de Kuroro Lucifer. Meus amigos, chegou a época mais esperada do ano na manual, a Hair Friday. Fim do ano se aproxima e junto vem aquela vontade de recomeçar, de entrar no novo ciclo com mais confiança e autoestima, mas a calvície não tira folga. Quanto antes você começar o tratamento, maiores são as chances de reverter as condições e mais rápidos tendem a ser os seus resultados. Com a manual, você não tem que sair de casa nem enfrentar salas de espera, tudo 100% online. Basta acessar o site, responder um questionário sobre a sua queda de cabelo e o médico credenciado vai analisar o seu caso individualmente e prescrever um tratamento personalizado para você que vai ser produzido por uma farmácia credenciada e enviado diretamente para sua casa. A manual conta também com uma entrega super discreta para manter toda a sua privacidade e um acompanhamento clínico online via WhatsApp durante todo o tratamento para tirar qualquer dúvida ao longo do processo. Ah, e dá uma conferida nas redes sociais da Manual porque lá você encontra vários casos de sucesso com fotos de antes e depois de quem já usou os produtos. E claro, para você que é inscritão aqui do canal, tem desconto especial na maior promoção do ano. Claro, 40% off no primeiro pedido, mais uma necessaire exclusiva e um mini shampoo para levar o cuidado com você onde for. É só usar o cupom MANDAQUI. Clica no link aqui da descrição ou escaneia o QR Code que eu deixei aqui na tela e aproveita. Só que corre, ó, porque é por tempo limitado. O navio Baleia Negra é um verdadeiro barril de pólvora. Já na sua partida nos é informado que ele carregava mais de 200 mil sacrifícios. O navio inclusive é todo estruturado como o Titanic, né? Um navio lendário que afundou. E o Titanic foi um dos muitos navios que seguiram aquela ideia de divisão de classes. Não que ele tenha inventado isso, tá galera? Porque até os antigos egípcios já tinham barcos onde os escravos dormiam no porão e a realeza no convés superior. Mas dado as lendas em torno do Titanic que afundou, é impossível não vir à tona a ideia de que o Togashi pegou alguma coisa desse conceito para fazer o navio Baleia Negra afundar também. Atualmente as coisas não vão nada bem dentro desse navio. Lei marcial aplicada, pessoas passando fome, assassinos misteriosos, mas eu acho que nenhuma delas se afunda tanto quanto Kuroro, que sempre foi estoico, mas vem se desestabilizando na sua caçada ao Hisoka. Ele quer evoluir o Segredo do Bandido a novos níveis e o requisito para isso acontecer é roubar tesouros importantes de níveis nacionais. Isso é legal porque dá um novo conceito sobre os roubos do leilão de York New, porque nada mais eram do que para direcionar e potencializar o Segredo do Bandido. E vemos essa evolução já na luta dele contra o Hisoka lá na Arena Celestial, onde o Kuroro já consegue usar novas habilidades do seu livro, como o Marcador, que permite usar 2 habilidades e até mesmo conseguir usar outras habilidades sem estar com o livro aberto. Então o Segredo do Bandido já é quebrado e pode ficar muito mais, porém o risco é alto. Ele tem que roubar tesouros difíceis. Em sua última aparição, Kuroro foi visto em meio à multidão do cortejo fúnebre do príncipe Hawkenberg porque era uma área mais lotada ali do navio Baleia Negra e permitia ele passar sem ser notado. E então, pela primeira vez, nós tivemos um vislumbre em detalhes dos 3 tesouros do Império Kakin que Kuroro planeja roubar. E se Kuroro conseguir roubá-los, ele vai conseguir atualizar o caçador de habilidade para obter uma habilidade NEM poderosa e raríssima. E esses 3 tesouros são
a urna da semente, a anacoreta da Lotus e a espada dos bons presságios. A urna das sementes todos já conhecem. Antes de entrar na Guerra da Sucessão, cada príncipe recebe uma besta Nen ao conceder uma gota de sangue dentro dessa urna. E a urna então fornece uma besta Nen guardiã. A urna ela parece muito com a lenda do Kodoku, que era dito que feiticeiros misturavam vários insetos em uma urna e os deixavam se matar até que apenas um sobrevivesse. Os fluidos desse inseto sobrevivente eram então usados para envenenar um indivíduo com uma maldição. E as bestas espirituais guardiãs são bestas Nen, mas elas são do tipo parasitas, tá? Nascidas aí desse forte desejo da perpetuação dos descendentes do Império Kakin. E por que elas são parasitas? Porque elas se alimentam da aura dos seus hospedeiros como fonte de energia. E como bestas espirituais guardiãs são uma criação da urna da semente e não do hospedeiro, os hospedeiros não podem controlar essas bestas espirituais à vontade, tá? Em seguida temos a estátua, a supervisora da Batalha da Sucessão, a Anacoreta de Lotus. Esse nome vem de alguém que, por razões religiosas, se retira da sociedade secular para poder levar uma vida intensamente orientada para a oração. Essa pessoa é chamada de Anacoreta ou Ancorita, tá? Então é um monge, né? Um monge em retiro. E a Lotus vem da posição que a estátua se encontra. E esse tesouro é muito legal porque quase com 100% de certeza que é essa estátua, a Anacoreta de Lotus, quem impõe as regras da Guerra de Sucessão. Por exemplo, bestas Nen não podem atacar outros príncipes e também não se pode escapar da Guerra de Sucessão, assim como Kaito e Fugetsu tentaram fazer. Elas tentaram escapar, mas foram impedidas por muitas mãos negras e malignas que inclusive resultaram na morte de Kaito. Então é fortemente implícito que é a Anacoreta de Lotus responsável pela barreira que mata os príncipes que tentam escapar ou que quebram as regras da Guerra de Sucessão. Já a espada dos bons agouros é a que termina a guerra com toda certeza, tá? Temos o mistério da sala com os 14 caixões onde o corpo dos príncipes mortos são colocados. Isso possivelmente é uma grande urna Kodoku que vai transferir toda a essência ao vencedor e provavelmente pode transferir todo o Nen acumulado dos outros príncipes mortos para o próximo rei. Aliás, galera, essa espada aí pode ser a MVP do arco, porque possivelmente permite matar as bestas guardiãs e quem sabe até mesmo o Nasubi, que atualmente eu acredito ser imortal, já que ele é o último ganhador, tá? Mas ele tem uma imortalidade pelo menos até o fim da Guerra de Sucessão e essa espada possivelmente consegue matá-lo. Uma outra variável que eu gosto é que o grande plano do rei Nasubi com a Guerra de Sucessão é que ele também vai participar da guerra e o último príncipe vai ter que enfrentar ele para conseguir ganhar o trono. Eu não acho que o Nasubi vai deixar se matar de bom grado só para passar isso para o próximo príncipe. Então a sala dos caixões, que inclusive tem uma câmara a mais, que possivelmente é para o rei, é algum ritual Nen onde Nasubi pode assumir inclusive o corpo do seu filho sobrevivente caso o vença. Vale mencionar uma cena que eu tenho certeza que muitos de vocês não viram. Capítulo 382. Entramos no quarto de Nasubi. Ele tem diversos quadros. Só que o Togashi fez questão de mostrar perfeitamente para nós apenas um dos quadros. E esse quadro tem a imagem do titã Cronos devorando seus filhos. Esse quadro, ele é real, tá? Ele existe, ele se chama Saturno devorando um filho. Uma famosa pintura das conhecidas pinturas negras do artista espanhol Francisco Goya, que retrata o deus romano Saturno e Cronos, né, na mitologia negra, que são o mesmo, comendo um dos seus filhos. Isso é inspirado no mito que Cronos comia seus filhos por medo de ser destronado por eles. Ou seja, Nasubi é Cronos, é Saturno e deve devorar todos os seus filhos no final do arco se não for parado. A espada é o caminho para isso. E o Kuroro está procurando algo que possa aprimorar a sua habilidade de caçador e não sabemos que tipo de habilidade ele precisa para isso. De qualquer forma, se ele roubar um dos tesouros, especificamente a estátua, isso aqui é surreal, galera. Por que é interessante? Porque pode mudar as regras da Guerra de Sucessão. Sem a estátua, as bestas de Nen poderão atacar outros príncipes com suas bestas e também vai ser possível escapar da guerra por qualquer outro meio. Isso pode dar esperanças ao Kurapika, já que ele está procurando agora maneiras de escapar da Guerra de Sucessão junto com a Rainha 8 e com o bebê Wobbly. Talvez ele e Kuroro inclusive até se unam para obter a estátua, já que o Kurapika agora está muito mais focado em recuperar os olhos dos seus irmãos e salvar o Wobbly do que a sua vingança. E o quarto príncipe parece ser o inimigo em comum que une tanto Kuroro quanto Kurapika. E a estátua
enquanto estiver de posse do Kuroro, pode dar a ele o impulso que ele tanto busca para o segredo do bandido. Quais habilidades ele pode conseguir? Uma muito importante é que talvez a habilidade não desapareça do livro se o dono original da habilidade morrer. Lembram que as habilidades somem? Talvez aconteça isso, ou talvez permita que o Kuroro use todas as habilidades sem abrir o seu livro. Imaginem que surreal isso. Claro, estamos falando de tesouros seculares criados por algum tipo de nem post-mortem ao nível de maldição, ao nível de periculosidade que eu facilmente colocaria como a Sonata das Trevas que deformou a Melody. É só ver o que aconteceu com Kat e Fugetsu, aquelas diversas mãos mataram o príncipe e a besta guardiã não fez absolutamente nada. Portanto, pode ser que o Kuroro consiga sim o impulso de poder que tanto deseja. Quem sabe, eventualmente, até consiga uma besta Nen e quem sabe se tornar o rei de Kakin graças a esses tesouros que concedem o poder para assumir o trono. Porque o trono está intrinsecamente ligado a quem tem esses tesouros de posse. Mas e se como consequência disso o Kuroro ver a trupe inteira ser morta por Hisoka? E será que no seu sofrimento eterno, Kuroro ficaria sozinho, incapaz de deixar o cargo e incapaz de morrer por conta de uma besta Nen que impediria a sua morte? Triste esse final, né? Mas é bem Hunter x Hunter. Claro, não acho que isso vá acontecer porque o Kuroro já demonstra querer mudar. Ele já perdeu parte do seu propósito real quando começou a se afundar na vingança. Mas ele não sabe como parar por conta do legado que quer deixar com as aranhas. No fim, sua salvação pode estar no seu pior inimigo, que é Kurapika. Kuroro se perdeu completamente na escuridão, por enquanto. Já Kurapika, ele ainda é um herói tentando proteger inocentes e resistir ao seu desejo de vingança. E se, ao invés de tentarem se matar, ou até mesmo desejarem se matar, ou desistirem e seguirem caminhos separados, eles perceberem que na verdade tinham um inimigo em comum. Existem elementos comuns dos arcos de flashbacks traumáticos que colocam os dois em caminhos de vingança. E ambas as tragédias culminam em Tseridonihi. Ambos flashbacks, tanto de Kurapika quanto de Kuroro, apresentam Sheila. E ambas tragédias das suas vidas afunilam em Tseridonihi. Pyro, amigo de Kurapika, e o clã Kurta foram mortos pelas aranhas, mas os seus últimos olhos e a cabeça de Pyro estão de posse do quarto príncipe. Sarasa foi morta por Hisnort e o tatuador de Hisnort agora trabalha para Tseridonihi. Teta também disse que o tatuador era da antiga família Reli, da máfia, antes da Morena expurgá-la. Isso sugere que Hisnort pode ter ligações com a própria Reli e a realeza de Kakin. E Tseridonihi, lembrem, sempre foi benfeitor da Reli antes da Morena quebrar essa aliança. Então, na verdade, nem vimos o assassinato do clã Kurta ainda pelas aranhas e o Togashi disse que existe um lado B na história. Esse lado pode ser a salvação de Kuroro e Kurapika, como também pode ser a condenação de ambos. Agora eu pergunto pra você, qual habilidade o Kuroro vai conseguir se ele roubar um dos tesouros? Vai ficar quebrado, overpower? Vai ficar do nível de uma calamidade? Vai ficar... Lembrando, né, que o Kuroro, ele é um especialista do nível gênio. O único especialista que a gente tem do nível extremo é Nanika, né? Aí que é uma calamidade. O Kuroro vai chegar no nível extremo com essa habilidade? Eu não duvido não, viu? Porque de roubar o Arquinil já teve um impulso absurdo. Imagina roubando um dos tesouros lendários de Kakin. Um tesouro tão perigoso quanto, sei lá, uma Sonata das Trevas. Qual habilidade o Kuroro vai conseguir? Coloca aqui nos comentários. Quero saber o que vocês pensam sobre isso. Se gostou desse vídeo, deixa um like. Até a próxima, depois assistirem. Fui.